Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas vocês estão ouvindo o nosso podcast, mas sejam muito bem-vindos a mais um Kaia Talks. E dessa vez a gente trouxe a Paula, o Felipe e o Ian, que são aí os fundadores e gestores, diretores. Como que vocês se chamam, galera, da Acura? Antes de tudo, trabalhadores, né? Antes de tudo. Mão de obra barata. Durante muito tempo, né, a gente foi o que fez a cura acontecer, só a gente, né? Então a gente, como diz, a gente lavava, a gente passava, cozinhava, mascava chiclete, fazia tudo É o acontecer. bom de ser empreendedor no Brasil. E se você tá achando que trabalhar com maconha foge disso, você tá errado. E a gente vai te explicar um pouquinho disso hoje. Mas antes de serem clientes, de serem pessoas importantes nesse mercado, a gente teve uma sorte muito grande de poder ser amigo também, poder ser conhecido. E esse bate-papo de hoje é para eles contarem um pouquinho de como sair, talvez, de uma associação, de querer ajudar algumas poucas famílias e se tornar algo muito maior que faz parte do movimento da cannabis no Brasil. Então sejam muito bem-vindos. Vou pedir só para vocês começarem falando um pouquinho o nome e o que vocês fazem na Acura. Obrigada, Magê, pelo convite. Eu sou a Paulinha, hoje estou como presidente da Cura. E hoje eu toco a parte administrativa, financeira, faço a gestão da associação e também o acolhimento dos pacientes. Eu sou o Felipe, eu trabalhei no começo especificamente com a transformação da planta em remédio, né? Então eu ficava muito no laboratório e ainda tenho atribuições bem voltadas para essa área. Só que a Cura está se voltando muito para educação. E acho que eu tenho esse background de comunicação, de escrever e desenhar, então eu acabei me direcionando muito para educação, que é realmente tentar ajudar a espalhar o que a gente aprende aqui tem aprendido na associação, né? Para tentar infectar mais gente com essa doencinha que a gente tem. Né? Esse amorzinho. Esse é o rolê. Eu sou o Ian Guedes, eu sou responsável pelo cultivo desde o começo. Sou paciente medicinal, todos nós somos pacientes medicinais. O trabalho da Cura começou atendendo família, né? E hoje em dia, infelizmente, eu não estou o dia inteiro cuidando das plantas mais. A gente hoje em dia desenvolveu uma equipe, né, para ter certeza que esse trabalho aconteça, né, direitinho. Dores de crescer também, né? Às vezes a gente perde, a gente não faz mais a coisa que a gente mais gostava, mas você me contou agora no comecinho que você ainda dá uma fugida pra pôr a mão na planta. E vou voltar para fazer isso mais em breve. Contem um pouquinho por que abrir uma associação, quem foi o primeiro paciente, fora vocês mesmos, como sair de só fazer algo que vocês faziam em casa para atender tanta gente. Acho que eu vou contar. Quer começar? Acho que sim. Sou maconheiro desde os 13 anos de idade até os 18, muito esporadicamente, e com os 18 anos fui morar fora do Brasil. Já tinha conhecido o que era maconha, né, a flor, inflorescência, e durante a faculdade tive bastante contato. Quando eu voltei para o Brasil, em 2006, eu não queria fumar prensado, não queria ter nada a ver com crime organizado, tráfico, e eu comecei a plantar faz direito, né, faz uns 16 anos. Caramba. Nesse caminho, a gente, né, por ter morado na Suíça, eu já tinha contato com CBD, então já sabia que existiam outras moléculas além do THC, né, e que ela tinha outros efeitos, né. Então, durante esse período, meu pai ficou doente. Na verdade, ele já tinha uma hepatite C, que ele contraiu com um acidente, e ele tinha feito um tratamento contra a hepatite para resolver esse problema, e ele quase morreu nesse processo. Então, encontrei uma nova droga, um novo tratamento, e dessa vez eu falei, pai, vamos tentar se preparar para o tratamento. Então, era a época que a Carolina Nossetti, a doutora Carolina Nossetti, a doutora Paula Daustella estavam começando a fazer alguns eventos aqui em São Paulo também. Levei ele é médico, levei também outro médico, que era o doutor Marcelo Yost, para esse encontro, e meu pai falou, vamos tentar. Então, inicialmente, tentei fazer alguns óleos para ele, deixei ele chapado, para ele não foi tão confortável, daí fui atrás de genéticas, etc. E ele foi o nosso paciente zero. Né? Durante esse processo também eu me vi doente com uma doença autoimune, então eu quase que me considero como paciente número 2, assim. Né? Então, assim que começou a cura.
Eu acho que daí a Paulinha e o Fê podem contar um pouquinho mais também desse Sim, processo. em paralelo a esse processo, a gente começou a entender o que estava acontecendo no Brasil. Então, somos amigos pessoais da Cecília Galício, que na época era casada com o Marcelo Yoshi. Então, teve muitos jantares lá em casa da gente conversar sobre isso. Já cultivávamos, já fazíamos o uso adulto recreativo. E dentre esses papos a gente foi entendendo o que estava acontecendo, já existia um movimento associativo se iniciando, fomos estudar, nos informar, aí falamos: "Vamos montar uma associação". Os primeiros anos da Cura, né, a Cura a gente começou a fundar em 2017, Tá. oficialmente com o CNPJ 2018, comecinho de 18. E aí a gente, os primeiros anos focou muito em mutirões para pacientes, Aulas oferecendo esporádicas na internet também, então. oferecendo cursos, workshops sobre cultivo, então ensinando a galera a cultivar a própria medicina. A gente fazia mutirões de atendimento jurídico, atendimento médico. Então a gente ficou acho que 2019 fazendo esse movimento inicial. Legal. Em 2020 o Fê chegou. A gente já era amigo há um tempo, a gente já estava, de alguma maneira, compartilhando algumas coisas. A gente já tinha trocado informação. Até dado aulas junto, né, na Cuca. A gente já tinha feito, acho que até alguns primeiros movimentos de mercado. Tá. Até porque eles tinham um restaurante na época, né? verdade. Além de outros Nossa, negócios, verdade, né? Vocês tinham um exato. restaurante. Eu tinha Muito legal, por esquecido sinal. disso, era muito legal. Tinha academia. Foi um lugar de bons estavam encontros. com várias Foi. coisas. E chegou a pandemia. E quando chegou a pandemia, eles pararam o restaurante e eu parei o meu negócio que eu tinha também, que era uma marcenaria canábica. Eu fazia estufas e aparelhos para extração, isso em 2015, 2016. Aí comecei esse processo. Quando chegou a pandemia, todo o projeto parou. Growing Box, dá uma Growing olhada Box. que tem coisa legal pra ver disso. E aí foi quando a gente ficou trancado em casa. Eu fiquei os 2 primeiros meses trancado na minha casa. E aí, quando a gente saiu a primeira vez, eu fiquei trancado na casa deles durante o resto da pandemia. E aí muita coisa aconteceu. E a gente, na verdade, a gente já tinha. O Ian já ajudava muito o pai e alguns outros pacientes satélites que faziam parte do Sim. universo, né? Só que na pandemia, ficar trancado em casa deu muitas ideias, a gente começou a ajudar mais gente. Eu acho que foi aí que a Cura, ela tem o DNA dela, que veio da educação e da emancipação das outras pessoas. Autonomia, né? Autonomia mesmo, deixar as outras pessoas no mesmo ponto que a gente, porque só assim a gente ia ter força para ir para frente, né? Só que aí a gente conseguiu olhar e falar: nosso papel também vai ser ajudar quem precisa. Não vamos crescer, não vamos entregar para milhares e milhares de pessoas, só que a gente consegue fazer nesse processo de aprendizagem e manutenção da nosso próprio grupo, a gente consegue trazer mais Comunidade, gente. né? E tá trazendo mais gente. Ainda com um pensamento muito mais em espalhar a palavra do que realmente espalhar o produto. Leia o livro, né? Exatamente, leia o livro. Não só esse, mas, Cervantes até hoje, tudo que aconteceu em relação a isso. E é isso que a gente quer. A gente quer a utopia no futuro que a gente vê. No futuro com a cannabis presente de uma maneira justa e ética. Isso é E o legal. Fê, nesse momento, né, que a gente chamou ele para fazer mutirões de arrumação, a gente estava Lembra, eu tava com fazendo no crise de dor. restaurante, o Ian com crise de dores e tal, da questão autoimune que ele tem, é uma artrite refratária, né? E o Fê chegou numa ideia e foi virando outra coisa, né? Porque ele tinha toda a técnica de extração já mais evoluída. Mas refinada, a gente Então, fazia um RSO inicialmente, Tá. né? então, naquele momento, a gente começou a fazer testes. A gente já tinha uma quantidade mais ou menos de matéria que a gente produzia dentro do habeas corpus do Ian, né? Que foi o primeiro. E aí começamos a evoluir nessa questão de extrações, de transformação da matéria em outras medicinas. Sabe o que eu lembrei? Que eu vi eu vi uma coisa de vocês lá atrás, não era nada que eu não podia ver, mas eu lembro que a gente já conhecia a associação na época por causa da minha irmã, né? Meu primeiro médico da vida, inclusive, foi o Marcelo Yost, Olha que porque legal.
Pra minha irmã tem uma condição muito mais séria. E aí o neurologista olhava pra minha cara e falava, você não precisa ser paciente medicinal, você tem ansiedade, insônia. E eu ficava, então, mas eu não durmo 4 dias seguidos. Você tem certeza que eu não preciso? Porque eu fico doida, você não sabe o que é conviver comigo sem eu dormir 4 dias. E o Marcelo foi o primeiro médico que me deu em 2018. A minha receita primeira é de 2018, a da minha irmã é de 2016. Mas a minha primeira era de 18. E ele foi o único médico que teve coragem de falar, não, eu assino. Naquela época era Porque a galera não queria poucos, assinar pra insônia, né? Nessa época. Era duro, assim. Você parecia que você precisava realmente ter... O Dr. Marcelo foi um dos precursores também, de pôr a cara no... E você, assim, né? A gente hoje em dia sabe, Deus me livre, você não deixe para ser a sua última opção e não espere você ter alguma coisa tão séria assim para buscar bem-estar, porque ficar 4 dias sem dormir ou ter uma ansiedade paralisante já é suficiente para você buscar o tratamento. Mas eu vi o drive de vocês, de pacientes, como vocês organizavam lá atrás. E eu lembro que na época a gente sabia de gente bem maior no papel. E que não dava, porque a gente já tava pensando em como organizar dados. E a gente falava, meu Deus do céu, se for no papel, não tem o que fazer. A gente não vai tocar nisso, porque a Caia também surgiu na pandemia. Numa sentada de sofá, minha e do Thiago, falando... E aí, a gente vai ficar trabalhando com isso que a gente não gosta mesmo? Então, muito legal. E eu lembro de acompanhar um pouco quando vocês começaram a trocar. Porque acho que eu conheci vocês ainda não estavam no método de extração de hoje. Não, vocês estavam no RSO, que isso é pré-pandemia. Pré-pandemia. Com certeza. Como que foi ir trocando isso? Porque eu imagino que não só mexeu no tratamento pessoal de vocês, como deve ter ido muito teste até sair do jeitinho. Conta o processo. É um processo vivo, né? Eu acho que foi muito legal, porque é isso. A cura exige coisas. E assim, a gente não tem muito como colocar. A gente, de alguma maneira, tenta colocar algum caminho possível dentro do que a gente tem de recurso, mas a cura deu um terreno onde a gente foi obrigado a testar. A gente foi obrigado, e na verdade não é testar algo que a gente já estava com um padrão muito pronto há muito tempo. Não, a gente estava somos todos recentes nesse mundo. Todos criança, andando na primeira década de vida do mercado da cannabis no Brasil. E a gente estava experimentando nos primeiros anos ser paciente. E eu acho que isso foi muito interessante. Uma das coisas que mudou, sim, eu acho que todo esse método, essa é a mudança, o método. A gente, de alguma maneira, hoje consegue repetir as coisas, não só na extração, mas na origem, no que a repetição mais difícil que tem. Porque a extração é um processo de horas, o cultivo é um processo de meses, e repetir, fazer essa replicabilidade durante ciclos é muito difícil. Então eu acho que esse processo da cura e a necessidade de tratamento dos pacientes por muito tempo deu esse terreno pra gente entrar e tá tentando entender o que é o tratamento canábico. Agora, quanto ao que você falou antes, uma das coisas que mudou muito, e acho que a cura tem me ensinado demais, o Marcelo Yost, os médicos que estão em volta da cura, é o seguinte, que não é isso, não é você não precisa de cannabis. Para começar, você já escolheu a cannabis. Sim. Você precisa de ajuda, você precisa de acompanhamento médico, você às vezes pode estar usando a maconha errada, você pode estar usando uma via de administração que está te prejudicando mais a saúde. Então, a responsabilidade do médico, antes de tudo, é a redução de danos. É você olhar, seguir com as suas escolhas de uma maneira mais consciente que impacte menos a sua saúde. Então, esse negócio que você contou, eu acho que de alguma maneira vem carregado de um peso moral que é muito além do que a gente espera. A gente espera a autonomia e a liberdade. O que a Cecília fala pra gente, da pele pra dentro. Quem que vai falar alguma coisa que eu faço da pele pra dentro? Então esse lance, eu acho que da medicina canábica é importante, que tá mudando também, né? Esse processo, então, o que aconteceu? Inicialmente, o Fê, né, trouxe, além de tecnologia, ele é um designer. Ele redesenhou o processo pesquisando o que estava acontecendo na indústria. Então a gente fazia um RSO, que pessoalmente também não era gratificante, pega na língua, é amargo, né, impalatável, menos concentrado. E o Fê, pesquisando maquinário, pesquisando processos, entendendo a lógica, né, ele criou o método Acura, que é, claro, um processo vivo que a cada ciclo de extração vai melhorando. Né? Então a gente transformou soluções caseiras,
trouxe a visão de como transformar isso em um processo criogênico, né? E hoje em dia a gente trabalha com materiais um pouco melhor, inox, etc. Né? Mas é um processo de construção que o Fê trouxe e colocou em método, né? Que é o que a gente está fazendo agora também com a parte de cultivo. Foi uma junção do fazer artesanal, de ser acessível para o paciente, conseguir fazer isso em casa, com técnicas da indústria que é baixíssimas temperaturas. E o que vocês põem de princípio nisso? Porque eu acho legal, uma coisa da cura é vocês têm um princípio muito claro, né? Que eu sei que vai do cultivo até a entrega final. O que vocês colocam? Tipo, isso que você tava falando do método artesanal, de ser... Tem mais alguma coisa que vocês sempre consideram que vocês falam, a gente não pode agora mudar para comprar um maquinário de centenas de milhares de reais, porque a gente vai perder esse valor que a gente sempre teve. Eu acho que mais do que perder valor é a realidade, né? Somos uma pequena associação, a gente acredita nesse modelo pequeno associativo, porque é onde a gente consegue acessar, acolher, conhecer realmente os pacientes. Então eu vejo, eu vejo a cura e pequenas associações sendo um centro de saúde integrativa mesmo. E é isso que a gente vem se transformando, melhorando a cada ano e criando condições, sistemas, super complexo, né? É um caminho que a gente já quebrou. Eu tô mudando de sistema pela 4ª vez. Mas agora fica. Jesus. Então, só voltando para essa pergunta, eu acho que é essa realidade de ser pequeno e ser acessível, porque a gente quer entregar isso de uma maneira para o paciente poder realmente fazer e se estabelecer em casa, assim. Eu acho que, assim, eu não sou contra a tecnologia, a mecanização, mas tudo tem que ser condizente com a sua realidade, tá? A gente não quer ser uma grande associação, como a Paulinha falou. Nós acreditamos nesse modelo que deveriam ter mais associações do que poucas grandes, né, que já são indústrias. E se por acaso a gente tem a necessidade de usar um rotovaporador e isso cabe no investimento, beleza, pode ser que a gente invista, mas o que a gente vê é que na nossa situação ainda não é necessário. E eu acho que o mais importante desses valores é a gente faz como a gente faz pra gente, pra mim, pro meu pai. E a gente não abre mão disso, né? Então, quando eu planto uma genética, ela tem um propósito, né? A gente escolhe o perfil dela de acordo com terpenos, canabinoides, concentrações, para qual perfil de paciente que ela vai ser cultivada, né? Então, eu acho que são esses princípios mesmo de valores. Então, beleza, vamos crescer, vamos comprar agora panelas de inox, antes a gente fazia num beckerzinho, né? Mas tem os valores de fazer pra gente, fazer pra quem a gente ama mesmo. Eu acho que esse negócio de propósito que tudo é de alguma maneira orientado. E quando o Ian e a Paulinha falam que a gente não quer crescer, não é que a gente não quer crescer nunca. É que o que nos move a trabalhar com maconha hoje não é porque vai faltar maconha. Não é esse o problema. Assim como não falta soja. O problema do Brasil não é esse. O problema do Brasil é a falta de qualidade, a falta de oportunidade entre as pessoas, a falta de democratização das coisas que a gente tem. Então, é aí que a gente está. Então, o lance de estar pequeno é a nossa realidade, e como a Paulinha falou, além da realidade, é um posicionamento de vida, porque é assim que a gente se espelha no resto do país. A gente quer que óbvio, a gente quer um rótulo evaporador. Só que o que a gente quer é autonomia. A autonomia não é a compra, não é o consumo, isso é a dependência. O que a gente aprendeu a fazer hoje com rótulo, com pote de vidro e peneira, não foi a tecnologia, mas foi a ciência que está por trás. E é isso que emancipa. É saber o que acontece no cultivo sem precisar do rótulo, sem precisar de um sal especial com o logo e a última coisa que inventaram no mundo da mas não. É algo ancestral, é nosso. E é isso que a gente precisa reintegrar. A capacidade de colocar um feijão no algodão e ver crescer. É legal que até um princípio de... hoje eu vejo muito pessoas, né? Trabalho de pessoas com TEA, com crianças com TEA, por causa da minha irmã. E às vezes você vê um grande centro, com aqueles grandes nomes, mas aquela criança está inserida em meio a outras 30. Quanto que um professor, um psicólogo consegue dar
quando precisa dar atenção para 30. E às vezes você pega uma coisa pequena, só que vai ter uma atenção especial para aquela criança. Então é algo que, pensando assim na sociedade, vai muito para além só da cannabis, né? A gente tem visto isso. É bom ter os grandes, porque é importante às vezes ter padrão, e às vezes, né, vai conseguir um preço mais barato, enfim. Acho que eu sempre brinco que tem espaço para tudo, na maconha e em tudo. Com certeza. Mas eu queria entender por que vocês foram pro lado de querer ensinar isso pros outros também, porque vocês podiam pegar tudo isso que vocês estavam desenhando, todo esse processo de redesenho, todo o seu tempo estudando a genética, o perfil, você fazendo atendimento, por que passar isso adiante? Aonde que vocês veem que dá pra expandir a palavra, que nem a gente falou, passando adiante esse conhecimento? Eu acho que a primeira caída de ficha foi com o livro, né, de educação, assim. Acho que demorou um pouco pra gente, essa coisa linda. Demorou um pouco pra gente perceber isso, mesmo porque nos primeiros anos a gente não tinha tanta coisa pra ensinar, né? A gente fazia os mutirões, ensinava o que a gente sabia, mas com o tempo a gente foi percebendo que sim, estávamos criando metodologias, estávamos criando caminhos possíveis de traçados, né, para esse movimento associativo. Então a gente começou a falar, então vamos começar realmente a moldar essas informações, a colocar em metodologia, e acho que tem muito a ver com propósito também, com certeza. A gente gostou, assim, é difícil pra caramba gravar vídeo olhando pra câmera, sem Se organizar, ninguém, se planejar organizar, estudar. É custos. estudar e ensinar, é aprender e ensinar. É um processo longo, mas que tá sendo super gostoso, e acho que é um caminho que a gente acredita de poder distribuir associações pelo Brasil e realmente serem pequenos centros de cuidado, de acolhimento de pacientes, que eu acho muito potente isso, realmente. A gente terceiriza demais a nossa saúde, né, na nossa cultura. Então, as associações trazem isso, acho que esse empoderamento para o paciente. Pelo menos a maconha cura traz faz isso. muito isso, e a maconha também. Sim. Eu sempre trago para os pacientes essa potência de autopercepção que a maconha traz, né? E eu acho que esses pequenos cuidados, esses acolhimentos fazem muita diferença na saúde mesmo do paciente. E a gente acredita nisso e quer que mais e mais pequenas associações se formem mesmo. Eu acho que a gente vê a maconha como... Ela foi tirada da gente. Ela é uma das plantas historicamente mais cultivadas pelo ser humano. Tá? É nesse último século que ela saiu do nosso radar. Né? Mas leia, como é que chama? O Jack Herer, livro do Jack Herer, O Imperador Está Nu. Acho que tem muitos fatos históricos muito importantes. Mas outro ponto, você falou, tem mercado para todo mundo, tá? Mas tem gente que quer e precisa de uma Skol, desculpa a analogia com cerveja, Não, tá tudo certo. tá? E tem gente que quer uma cerveja artesanal, quer o que tem mais palatável, é feito com carinho, com propósito, por pequenos produtores, né? E eu vejo a cura podendo se inserir nesse ponto, onde a gente quer fazer o melhor, é limitado, a gente não tem a capacidade, não quer produzir grandes quantidades, mas a gente faz isso com muito carinho, com muito amor e respeito. Tem gente que infelizmente não vai poder acessar isso, tá? Porque isso acaba gerando talvez um custo maior, tá? Ainda mais na nossa realidade sendo muito pequeno, mas ao mesmo tempo quem tem acesso vê que realmente é algo que faz uma diferença. Você ter é igual sua comida, né? Quando você escolhe, você tem acesso a uma comida de qualidade, feita de forma orgânica, com agricultores responsáveis, a sua saúde acaba sendo melhor do que quem come produtos feitos em escala industrial, mortos, né, com um monte de conservante, etc. E hoje dá pra comprar orgânico na feira, que também não é mais tão caro. Então, assim, Sim. mesmo uma coisa de boa qualidade, não necessariamente você precisa comprar, passar tempo Com né? certeza. Dá pra fazer os dois, eu acho muito legal isso. Por conta do conhecimento. E antigamente as pessoas falam, nossa, orgânico não produz, não sai com bicho. E hoje em dia as pessoas estão vendo que, na verdade, é bem diferente. E eu acho que esse lance que o Ia trouxe, dessa qualidade toda, é justamente o nosso gargalo, mas é o gargalo de todo mundo. A gente não vai conseguir atender o mundo. E aí que entra a educação. A educação é uma forma, eu não consigo fazer sua marmita 3 vezes por dia, mas eu consigo te ensinar a cozinhar.
vem em casa e a gente vai te ensinar. E aí, a gente poderia realmente, como você disse, fazer o método e fazer outras coisas e de alguma maneira juntar isso pra gente e fluir só numa via comercial. E os cursos, a gente gasta dinheiro com os cursos. Tem muito curso que a gente acaba não fechando a conta, mas é importante, porque se a gente fechar tudo isso pra gente, a gente vai se desenvolver até um ponto que a gente vai estar num lugar sozinho. Sim. Que força se tem sozinho? A gente quer um mercado de cannabis e para isso precisa formar pessoas, precisa ter concorrência, porque a concorrência não faz as pessoas serem inimigas, elas fazem as pessoas jogarem juntas. E é isso que o mercado de cannabis não tem e o que pode ensinar para nossa vida de uma forma geral, como autonomia, compartilhamento e justiça social. Quem sabe a cannabis faça isso. Desculpa. E o que eu acho que é um ponto importante dessa parte de ter competidores é que cria uma comunidade. Se é uma. E não é competidor que um tá brigando, porque tem um mercado enorme que vai acontecer. Mas um às vezes especializa numa coisa, outro na outra, e quando se encontra pode conversar para todo mundo O evoluir. mercado fica muito mais rico. Mais rico, mais Totalmente. complexo, mais diverso. Uma outra coisa que a gente tem percebido bastante é o potencial de pequenos grupos associativos gerarem empregos, gerarem economias, comunidades, e assim, é lindo de ver o que acontece com a gente, o que a gente vê acontecendo com outros, e é muito libertador e potente isso. Imagina um Sim. grupo de 20, 30 amigos, familiares se juntando para criar uma pequena associação, um grupo fechado, onde necessidades jurídicas e contábeis podem ser muito reduzidas. Então, na escola, a gente quer trazer um pouco disso, sabe? Esse potencial de que pequenos grupos podem, de fato, gerar uma economia, gerar saúde, gerar empoderamento da saúde, enfim, da qualidade de vida desse grupo. Então a gente quer muito incentivar isso, porque é realmente E é uma outra lindo de escola ver. da maconha, né? Porque a gente precisa fazer mais isso. E a Paulinha hoje, na cura, é realmente essa porta que cuida da questão social da cura. E como é possível se organizar em grupo para conseguir lutar mais forte. E assim, eu vou dar um exemplo muito triste aqui, mas teve há tempos atrás, anos atrás, aquele ocasião na Boate Kiss, e todas essas pessoas, as vítimas, familiares das vítimas, precisaram ter embates jurídicos, questões para lidar com a imprensa. E é muito difícil, eles precisaram se agrupar num corpo jurídico, para conseguir, de alguma maneira, se proteger e ter força para lutar na luta que. E é isso que a gente está aprendendo com cannabis. Uma forma de organização social que a gente perdeu há muito tempo. A gente espera essa organização social a cada 2 anos, na hora de votar num domingo à tarde. E a gente está vendo que a gente tem que fazer isso todo dia. Sim. Todo dia, pelo que vale a pena pra gente. E deixa eu já puxar aqui a pergunta, porque daí vocês continuam comentando com essa pergunta na cabeça. Estamos num movimento, né? Desde o fim de 2024 estão acontecendo decisões que impactam o nosso mercado. A vida inteira me perguntavam, tá, mas o que é mais importante? Eu falava, primeiro tem que descriminalizar, porque é o que mais vai impactar a gente. Depois a gente vai construindo os próximos passos. Descriminalizamos e não tá impactando o número de pessoas que a gente queria que tivesse impactado. Mas tudo bem, foi um primeiro passo importante. O que vocês estão sentindo desse movimento? Vocês, como uma associação pequena, estão se sentindo contemplados pela regulamentação? Eu sei que é capiciosa a pergunta, tá? Que tá vindo, e até o que tá se organizando em prol das associações, ou se não tá se organizando também. Acho interessante porque a gente tá falando um pouco, nessa forma de organização tem a ver com regulamentação, senão de nada adianta estar organizado se alguém ainda vai ser preso. Antes da Paulinha responder, eu vou trazer um contexto, né? A nossa visão de cultivo é baseada em respeito à natureza, muito uma visão agroecológica. Tá? A agroecologia ela tem princípios que não são só técnicos de cultivo com respeito à terra, mas tem uma visão socioeconômica também. Né? São vários pontos que transcendem, tem acesso justo, diminuir a quantidade de distribuidores, né? Nisso nasce a cura com essa visão. Beleza, estamos cultivando em São Paulo, usando luz elétrica e tudo mais, mas a gente faz o que dá.
Tá? O nosso objetivo é conseguir diminuir também esses impactos, conseguir criar comunidades, né, fazer coisas responsáveis, estimular com que outras associações aconteçam para que tenha uma distribuição de renda e permitir até outras coisas sociais acontecerem, como possibilidade de um êxodo urbano, né? E daí, nesse contexto, tem a Paulinha, que está inserida nesse movimento político junto com a FACT também, participando de vários debates, né? Sim, a gente faz parte da FACT, da Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, e recentemente a Anvisa escreveu um ofício para que nós respondêssemos com o nosso posicionamento sobre as associações. Então, assim, eu vejo de maneira positiva, né, essa nova diretoria da Anvisa querendo escutar o posicionamento das associações. A gente fez uma pesquisa dentro dos associados bastante importante, que gerou dados importantes que estão sendo passados, né, para o governo e para a Anvisa. Então, em março é uma nova data que eu acho que realmente tem que vir alguma coisa, né, porque já foi adiada 2 vezes. Então, a Anvisa provavelmente vai passar um posicionamento em março. Não estou totalmente positiva com questão das associações, a gente sabe que tem um lobby muito grande aí por trás, mas eu acho que sim, vai ser contemplado de alguma maneira. Não tenho medo de continuar fazendo desobediência civil, bastante organizada, bastante embasada, planejada guiada pela juridicamente, Cecília Time, né? por advogados, né? Porque não é só a gente que vai continuar fazendo uma desobediência civil, se for o caso. Mas assim, é o que a gente acredita, que tem a ver com a agroecologia que o Ian trouxe, que tem a ver com distribuição de renda, que tem a ver com distribuições de associações pelo Brasil. Então, assim, independente do que acontecer, a gente vai continuar fazendo o que a gente faz e vamos continuar lutando, porque eu acho que vem por partes, ainda vem por muitas partes, né? A luta nunca vai acabar. E nem com todos os E papéis uma jurídicos. frase que eu gosto bastante, da Luna Vargas, inclusive, que é assim, direito adquirido não é direito Ia falar isso agora. garantido. Ia Então, falar isso agora. Nem com todos os papéis do mundo exato, tá garantido. exatamente. É o Vários que está países acontecendo no mundo. estão retroagindo em questões que você fala, não é possível. Então a luta continua. Eu acho que eu tô com a Paulinha, eu não tô tão esperançoso até pelo histórico que a gente tem, entendeu? Tipo, não é que a próxima notícia vai ser tão boa quanto a passada, Sim. mas assim, eu também não me preocuparia demais e também não me animaria demais. Até porque aconteceu aí recentemente essa decisão que de alguma maneira revê ou especifica um pouco melhor a lei de 2006 e colocou os 40 gramas, as 6 plantas, fizemos uma comemoração e mudou alguma coisa? Não mudou. Mudou muito pouco e assim, e foi o Supremo, é a lei da lei. E o porquê que não mudou? A lei, ela não atinge a gente. Demora. Ela atinge a gente 48 horas depois que a polícia te pegou e te jogou na cadeia. A atividade repressora que a gente sofre por conta da maconha não é a lei. Sim. É uma cultura policial que está aí há muito tempo e é um resquício de um processo que a gente passou há um tempo atrás, anos atrás, 60, 70. E é isso, é um braço da ditadura que ficou esquecido. E assim, isso não tem muito como. São pessoas, são trabalhadores, são pessoas como a gente, Sim. como minhas tias, como meus amigos, e são pessoas que sofreram cultura, sofreram por uma cultura extremamente maliciosa, e por isso que a lei não adianta. É claro que a lei adianta. Meu, a gente está nesse processo para realmente seguir. Eu sou apóstolo da Cecília. Mas o que acontece? A gente tem um problema cultural muito maior. É a demonização da maconha que ficou nas pessoas, inclusive em mim, que trabalho com isso, eu reconheço essa demonização. E é nisso que a gente precisa trabalhar, e por isso educação. A gente precisa pegar as pessoas pela mão e falar: ó, maconha é isso, não é o que você está pensando, não é um quadrado preto com um símbolo de facção, é uma planta maravilhosa
que você está aqui há muito mais tempo que a gente pode imaginar. Então, acho que é esse trabalho da educação reversa que a gente sofreu para salvar os policiais violentos. A inflorescência não é a super maconha, né? Que eles Não chamam. é assim. Não, ela é a maconha que existe. É a normal, essa é a maconha, né? É que eu vejo nas Essa é a super notícias, ruim eu falo, maconha. meu Deus Super maconha, do o céu. skunk. É exatamente aprendida. Será que é skunk mesmo? É número 1? Ou a bagulho lá do... Nossa. Você tá chamando certo isso? E é duro, né? Porque você tá falando de êxodo rural e a gente hoje em dia, por conta de Êxodo algumas. urbano. É êxodo urbano, desculpa. E uma coisa que eu fiquei pensando eu venho de uma família do interior de São Paulo, né? E quando eu converso com a família do meu pai, que é todo mundo paulista, metropolitano, há um entendimento maior. Eu tenho tia que é artista plástica, tia avó que é artista plástica, já fumou muito na vida. Tem um approach um pouco mais ok. Acolhedora. né? Você vai para o interior, minha família, parte de mãe, vem de uma família de 15, uma cidade de 15 mil habitantes. Não tem nada de acolhedor no papo. Pelo contrário, é um papo bem assim, vamos matar javaporcos e maconheiros, assim, sabe? Não é, cara, que você fala, meu Deus do céu. É que você não pode comprar arma pra matar maconheiro declaradamente. Pra javaporco pode. Javaporco pode. E aí eu queria que vocês contassem um pouco, assim, desse objetivo com a educação que vocês têm, de levar isso pra fora, porque, que nem você falou, aqui em São Paulo tem um determinado contexto. A gente tá em São Paulo, né, gente? Tem poucas capitais como São Paulo no mundo. Sim. Por que levar isso pra fora? Onde vocês veem também que tem pontos positivos? E como que vocês imaginam esses próximos anos aí? Eu sempre gosto de perguntar isso. De curto tempo a longo tempo, como vocês estão caminhando e o que vocês querem pra você, independente do que vai acontecer, já que essa parte a gente não tá conseguindo controlar, né? Do jeito que a gente queria. Ó, A gente vai desenvolvendo nossa educação com o que a gente vai vivendo. Então, a gente está criando as metodologias da cura com as coisas que a cura promoveu a gente aprender. E agora a gente está indo para o interior, a gente quer mudar nossa vida, não aguentamos mais morar em São Paulo, a carga energética, mental é demais. Quando eu fico 3 semanas na roça e volto para cá, eu sinto realmente vibrando São Paulo e afeta muito minha ansiedade, afeta meu humor, minha raiva, enfim. Vamos parar por aí. Afeta bastante. Sim. E então a gente está vivendo esse movimento e a gente vê na maconha uma possibilidade de mudança econômica, de mudança política, de mudança social que nenhuma outra planta tem. Porque ela é enraizada em todos esses preconceitos, todas essas dificuldades, mas ela é uma planta que tem um valor agregado absurdo. A gente percebe, porque também aconteceu com a gente, né, com o Ian principalmente, ele começou a cultivar maconha, sei lá, 16 anos atrás. Hoje ele está se formando em microbiologia de solo, então Legal. despertou uma vontade, um interesse por regeneração de terra, por cuidar, por agrofloresta, hoje eu tô difícil. Então, e a gente vê isso acontecendo com muitos pacientes também, que começam a cultivar para si, num autocultivo, no cultivo doméstico, e começando a falar, putz, eu quero mudar para uma casinha com um espaço maior, ou eu quero ir para o interior. Então, a maconha ela tem um potencial de ajudar as pessoas nessa tomada de decisão de quero sair da cidade, não estou bem aqui. Se eu for cultivar para um grupo de amigos de 20, 30 pessoas, vai ser possível. E é isso que a gente quer ensinar as pessoas, desde do indivíduo tomar essa decisão e ter as ferramentas. Então, o que a gente está trabalhando é desenvolvendo ferramentas, desenvolvendo caminhos realmente para que as pessoas possam tomar essa decisão com mais segurança e mais informação, até o agro, que vai acontecer, que a gente está trazendo especialistas em larga escala, com o nosso conhecimento de cultivo dessa planta, com todo o potencial e características que ela pode ter num cultivo grande também. Então, a gente quer fazer com a Cura Ensina, a gente quer trazer esse caminho, tanto para o indivíduo quanto para uma grande escala.
A Cura nasceu com o objetivo de autonomia, né? Então, quando a gente fundou a Cura, a gente não queria, não tinha o objetivo de atender outros pacientes. A gente fazia mutirões de ensinar a cultivar, de ensinar a fazer extração, de ter um acolhimento jurídico, ter um acolhimento médico, né? E a nossa história foi direcionando a gente para atender outros pacientes, né? Então, a Cura acredita que o único modo realmente democrático de acesso à maconha de qualidade pelas pessoas, por todos, é o autocultivo, porque é complexo e o comércio de uma flor feita indoor, ela é cara e pode ser inacessível para muita gente. Se você faz isso em casa, a chance de você ter acesso a uma excelente maconha, porque a gente vê que cultivo caseiro, muitas vezes a qualidade é melhor do que o cultivo industrial. Com certeza. Tá? É o melhor caminho. Então, por isso que a Cura nasceu e é por isso que a gente também está se direcionando para a educação, né? Porque com o Fê veio a visão de metodologia, de colocar tudo em método. Ele é um designer e ele tem essa visão de colocar isso de um jeito em que as outras pessoas conseguem entender o que você quer dizer, tá? Então é o que a gente está fazendo agora com a parte de cultivo. Quando a gente fala sobre extração, quando a gente fala sobre cultivo, a gente não está falando que é o método absoluto, que é o melhor método, nem nada. O que nós queremos é falar, olha, a gente faz assim, a gente está se profissionalizando, a gente tem POPs, está no livro, né, a gente tem práticas, a gente tem processos, né, para ensinar as pessoas a seguir uma receitinha e fazer em casa, mas a gente não quer ensinar receita, a gente quer ensinar pensamento crítico. Então tudo que a gente ensina, as pessoas que a gente traz são para gerar autonomia e empoderamento, tá? Então o nosso método de cultivo, ele é baseado em comprar o mínimo de insumos possível e produzir o máximo de insumos. Somos privilegiados, a gente tem apoio de uma propriedade rural nossa, a gente consegue comprar insumos, tem espaço para fazer fermentados aqui na Cura também, compostagem, consigo investir em conhecimento, né? Mas a gente, nesse lugar de privilégio, a gente tem que, eu acho que é nossa obrigação conseguir compartilhar, ainda mais quando a gente tem alguém que tem essa habilidade de colocar isso de um jeito onde as outras pessoas vão conseguir entender o que a gente quer dizer. Então, esse é o nosso caminho, é o caminho que a gente está se direcionando. Por que voltar para o interior? É tudo também econômico, a gente vive uma utopia, né? A gente conseguiu criar aqui em São Paulo uma mini fazendinha urbana, tá? Beleza, por que a gente conseguiu fazer isso? Porque a gente teve também apoio de imóvel da família que subsidiou isso, tá? A gente faz tudo com os nossos próprios recursos pessoais, né? A gente trabalhou e pega dinheiro de um lado, a gente colocou isso muito tempo na Cura para fazer isso acontecer. Hoje em dia ela começa a andar com as próprias pernas. Então o que a gente tem para dizer, ou a nossa visão, é que as pessoas podem e devem fazer autocultivo, seja individual ou coletivos. E antes de pensar em produzir maconha, um remédio, óleo para terceiros, eles têm que pensar em produzir para o seu próprio grupo. Tá? Eu acho que isso é um ponto crucial e que distingue uma visão comercial de empresa de uma visão associativa também. É o que a gente defende e o que a gente estimula também. Se depois tem excedentes, é natural a história de começarem a vir pessoas da sua comunidade em torno que podem se beneficiar. E você fazendo um processo sério, mandando para análise os seus extratos, você sabendo o que tem, trabalhando em parceria com médicos sérios que estão estudando e sabem prescrever direito, você consegue seguir uma prescrição médica à risca, fazendo um remédio em casa, que sim tem uma análise laboratorial que infelizmente ainda é complexa e cara, mas é viável fazer isso e você não depender de um consumo. Tem gente que quer comprar da farmácia, tem gente que quer comprar Skol, né, da farmácia, tem gente que quer produzir o próprio remédio, tá? E essa planta, ela é tão ligada à humanidade como o cachorro, como disse Siddhartha Ribeiro, né? Então, a gente tem que resgatar, a gente tem que renormalizar essa planta para a sociedade. Então, acima de tudo, esse é o nosso trabalho ou propósito. E ela não é tão difícil assim, tá, gente? Eu sei que Não, tem é curso um de... bicho de sete Não, é porque vem umas pessoas... Tanto porque também tem gente que fala como se fosse a coisa mais simples do mundo e eu falo, não, pra ficar bom,
Você vai errar, você vai estragar. Como Pô, eu já tudo tive na cultivo vida. e tive bichos assim que eu falava, meu Deus, em que ponto que eu errei que eu tô com um bicho desse na minha planta? Joga tudo fora, porque, né, não é bom. Mas daí você faz de novo e leva 3 meses, né? Calma Acho que a também. grande questão é que a gente não sabe mais plantar nada. A gente quer Ah, não, conveniência. É difícil plantar qualquer planta. E eu acho que esse Exatamente. negócio, esse aprendizado que a cannabis vai trazer, ela tem que vir com. O que você falou sobre o interior, ela tem que vir com uma força para lutar contra. Sim. Não tem como. Assim, você tem que lutar contra as coisas que você tem de mais facilidade, te dão na. Meu, tem um drive-in que o cara te entrega. Pode vir ruim, pode vir péssimo, e tem coisas a mais ali que pode acontecer de ruim. Sim. Só que assim, a gente vive por ilhas, por bolhas. As coisas acontecem onde tem muita gente junto. Acontecem com mais. E assim, aconteceu o celular lá fora, aconteceu aqui. Aconteceu o mini saia lá fora, vai acontecer aqui. Independente, tem pessoas que não gostam. Sim. E assim, eu me vejo na cannabis hoje, assim, por mais que a gente esteja ralando, eu vejo como a gente venceu. É uma página virada. Não virou para todo mundo ainda, só que é o seguinte, o conservadorismo, ele de alguma maneira, nesse ponto, ele tem seus dias contados, e assim, é o nosso papel. A gente está no mesmo ponto. Nós, a comunidade LGBTQIA+, a comunidade negra, a gente tem que começar a ter orgulho de quem a gente é. Sair do armário, olhar pra gente, pro que a gente faz, sem vergonha. Sem acreditar no que falaram pra gente. E esse lance só acontece com a exposição. Aconteceu na minha família, por conta de várias pessoas gays ensinarem os pais e as mães o que eles têm que aprender. E maconheiros estão ensinando para os pais e as mães. Quando eu mostrei pro meu pai, depois de uma vida inteira, comprando maconha, escondendo em casa, eu falei, pai, olha o que eu tô fazendo. Eu abri um armário, ele olhou uma planta e falou, nossa, que coisa legal! A vergonha Sai do muda grupo. pro orgulho Sim. por conta de nós. E acho que é esse o trabalho no interior que a gente vai ter que entrar no país e A fazer gente também. saiu de ser louco pra ser visionário em 10 anos. Exato. Mas são só 10 anos, Exato. gente, calma. Pô, 10 anos atrás, quando eu apresentei isso pra minha família, falaram que eu queria chapar minha irmã. Eu falei, veja bem, não. Ela tem 13 anos, se um dia ela quiser, posso até abrir esse caminho pra ela, mas agora não. Porque, né, não por mal, eu também comecei cedo que nem você, e acho que a gente aprendeu, não, a próxima geração não comecem tão cedo. Não, Maconha é gente, droga de não é velho, legal, tá? Isso, não é legal. Mas, pô, é doido, né? Outro dia saiu, acho que uma entrevista da Anitta Crepe com esse título que foi o que eu falei, porque foi muito doido em 10 anos sair de louca pra visionária. E acho que todos nós aqui fomos chamados de loucos por alguém. Como que você vai largar isso que você faz? Seja, né, uma casa, seja um emprego, seja uma carreira que estava estabelecida. Então, eu acho muito potente as associações. Eu sempre defendi, porque, enfim, a primeira pessoa que atendeu minha irmã foi uma associação. E foi com um médico de uma associação do Rio de Janeiro, que aqui em São Paulo não achava alguém na época, que ainda era 2016, né? A gente ainda estava no campo dos loucos. E eu acho incrível que, na verdade, a gente. Aí eu acho, Felipe, o que você falou, eu vejo na minha casa todos os dias, porque eu tenho uma família super conservadora, super religiosa, e minha avó, 20 dias antes de falecer, terminou um quadro de 2,5 metros que tá na minha casa, que é uma grande folha de maconha. Nossa. Eu só não cheguei no ponto de convencer ela a chamar de maconha, ela ainda preferia cannabis. Mas eu falei, tudo bem, tá tudo certo, calma, a gente vai por passos. Então eu acho que, assim, pra você que tá ouvindo a gente, acha ainda que, né, você tem que quebrar muito paradigma em casa, na sociedade, sim, mas hoje tem uma comunidade gigante de pessoas para fazer isso com você. A gente sai de 10 anos atrás de ter, se eu não me engano, mapeados 5.000 pacientes para hoje serem 980.000 pacientes, Caramba. né? De aqueles poucos médicos que a gente não encontrava para 60.000 prescritores. Então a gente tá mudando. Eu brinco que só da indústria farmacêutica tá tão incomodada, a gente já ganhou. Porque se a indústria farmacêutica não brinca para perder dinheiro. Então ela já viu o que tem ali. Então eu gosto muito, e eu acho que o legal é a gente defender vários modelos. Sim. Né? Porque Isso. um modelo só não deu certo para nada. E eu acho a cerveja o melhor exemplo. Num país como o Brasil, talvez,
Se a gente não der o exemplo da cerveja, do skincare, das coisas que a gente conhece, não adianta trazer exemplos muito teóricos, porque ninguém vai entender. Analogias, né, que caem na nossa cultura. O cachorro do Siddhartha, para quem nunca ouviu, vejam essa palestra, é maravilhoso, porque o Siddhartha falou isso para minha mãe, em 2018. E a minha mãe, uma pessoa que nunca fumou, não faz o tratamento medicinal, não precisa por nenhum motivo, ela é a maior defensora de maconha que eu conheço, cara. Eu juro por Deus, a pessoa que não fuma, não faz tratamento medicinal, é a maior defensora, porque ela olha e fala assim, então minha filha, a que trabalha com isso e a que foi salva por isso é maconheira. E aí você fala, eita, ok, é uma mãe, né? Ela tem um outro olhar. Ou Então, seja, ela ganhou isso graças muito a você. Não, sem dúvida. com certeza. Não, e assim, eu por ter saído em 2015, por ter ouvido isso lá fora. Então, né, quando vai chegar aqui, que bom que chegou, porque a gente vive um país que gosta de copiar. É triste, mas a gente gosta, com toda a nossa potência nacional, a gente gosta de ser esse sentimento de vira-lata, né, às vezes. E o mundo tá mudando, assim, e o mundo tá mudando, sei lá, né, gente, na Alemanha, que não é conhecido por ser um país só moderno, né, então, poxa, pelo amor de Deus, vamos lá. E eu acho que o Brasil, assim, eu tô com a Paulinha, assim, mesmo não saindo em março, uma coisa que a gente olha e fala, caramba, yes! Alguém tá falando, mudou uma diretoria, né? A gente tá conseguindo aos poucos. Tá tendo alguns mutirões jurídicos para tirar gente da cadeia que foi presa, que isso é um ponto imprescindível para a gente levar em consideração, porque a gente está falando também de um lugar de privilégio. Exato. E sim, a gente fala que venceu porque já fizemos muita transformação social, mas estamos só no comecinho dessa transformação. Pequenininho, mas eu vou falar, recentemente um amigo meu foi parado num ônibus indo para o Rio de Janeiro e ele falou, e o cara virou para ele e falou assim, antigamente eu tinha te dado um tapa na cara, hoje você vai sair daqui, eu não vou nem te levar para delegacia. E assim, não é uma pessoa padrão. E eu falei, caraca, é um policial que falou isso? Ainda tô com você, tá? A realidade não é essa, mas um cara desse que o colega ouça, talvez já começa. E a gente sabe que é de um em um, né? Não dá pra gente querer que amanhã toda a força policial já tenha entendido. Tipo, só que vire e fale, não, esse cara não precisa nem ir pra delegacia hoje. É tão pouco. Era uma quantidade, né? Ele tá dentro do direito dele, eu não vou nem me estressar com o meu delegado. Gastar recurso, né, público para isso. Tanta coisa, né, gente, pra gastar recurso público, não tá faltando, não. Daqui uns 10, 20 anos, esses policiais estejam usando cannabis para os seus filhos, para os seus familiares. Estresse pós-traumático, ansiedade. E a cannabis esteja só nesse lugar. Eu acho também. Bom, gente, eu vou levar a gente agora para um bloco, que é um bloco muito legal. Mas é o seguinte, eu preciso da colaboração de vocês pra gente fazer um bate. Se prepara. Cada botão. Você sabe que eu tô louca pra fazer um negócio desse. É o seguinte, a gente vai fazer agora, eu quero aquela resposta que você nem pensa pra dar. Porque é a realidade da pergunta que todo mundo tá pensando quando tá ouvindo um vídeo, quando tá vendo um podcast. Lembrando que nós temos o privilégio de sermos, se tem a super maconha, nós somos os super maconheiros, né? Nem todo mundo ainda tá nesse lugar. Então, queria que vocês me falassem rapidinho, qual que é o maior desafio da cannabis medicinal no Brasil hoje pra vocês? A regulamentação. Mas o que dela? A regulamentação para criar caminhos para as diferentes realidades do Brasil, que são muitas. E criar caminhos e não barreiras. Perfeito. Até porque, para quem não sabe, só um dado, dos 980 mil pacientes, a via que tem mais paciente tem tipo 35%, tá? O ideal seria 33, 33, 33. Então não pensem em vocês que tem um único caminho dando certo. Pelo contrário, a regulamentação tá provando que a gente precisa de vários caminhos, senão esse cenário já tinha mudado e a farmácia tava ganhando tudo e mesmo as farmacêuticas tendo super o papel delas, elas não são o que vão atender todos os pacientes de cannabis medicinal. Um erro comum que as pessoas cometem ao tentar extrair em casa. Eu acho que antes de tudo é não saber o que está extraindo e o que é extrair. Sabe? Precisa conhecer a cannabis. As pessoas acham que vão tirar alguma coisa da cannabis e não sabem o que. E quando você olha de perto a cannabis, você entende fácil o que é separação, o que é extração. É separar algo
que a olho nu a gente não enxerga direito. Mas quando você estuda cannabis, você vê que ela tem muita coisa guardada. É olhar a cannabis mais de perto e antes de extrair, mudar esse nome de extrair para separar, e antes de separar, entender o que você vai separar. É basicamente E isso. o que você quer colher no final também, né? E aí, se a cura fosse uma planta de maconha, qual planta seria? Blue Dream CBD. Nem Olha! cá, nem lá, nem num lado só CBD, nem THC, mas o que a gente vê é que os nossos pacientes, algo que é diferente da gente, a gente busca genéticas que realmente possam encaixar na vida do paciente. E a gente vê que genéticas equilibradas trazem um benefício muito bom para os pacientes. Então, equilíbrio. Olha aí, a quimiovariante que hoje em dia está sendo mais falada entre os médicos são as equilibradas entre os canabinoides, o efeito gente gosta entourage. muito. Não, e é real. Não só vive de CBD, nem só vive de THC, nem de CBG. Não é à toa que a planta tem 100 para muito mais moléculas, né? Ela foi muito mais inteligente que a gente, ela é muito mais velha que a gente, então ela se adaptou. Aí eu queria saber uma coisa que vocês nunca esperavam que vocês iam viver antes da cura e que vocês estão vivendo tendo a cura. Viver de maconha. Viver de maconha. É a Uma utopia. utopia, criando comunidade, vivendo o Woodstock. Legal. Criando comunidade, dando oportunidade, Criando emprego, um time muito legal. gente que ama E o que trabalhos faz. novos, tem responsabilidades novas na vida. Por exemplo, eu não sabia Trabalha que com educação. a cada 3 meses, a cada 2 meses, a gente ia precisar experimentar 10 maconhas novas para trabalho. Para saber exatamente qual o efeito, se repetiu o ano passado. É um trabalho de enologia na maconha que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Gostei, nunca tinha pensado por esse lado. Eu vou pedir para cada um dar um, tá? Agora. Para quem tá começando nessa área, né? Já se entende maconheiro, o sonho é trabalhar com maconha, o sonho é viver a utopia vou dizer uma coisa, gente, há 10 anos atrás ninguém aqui tava falando isso, tá? Porque tava tentando entender o que tava fazendo da vida. O que vocês, vou pedir para cada um dar um conselho para quem quer começar nesse mercado, seja abrindo uma associação, seja indo trabalhar para uma associação, porque né, nem todo mundo sabe abrir sua própria associação, alguns podem ir trabalhar, aprender e depois abrir. Nunca é tarde para mudar de profissão e ir atrás de um propósito, de pôr a mão na terra. Vou me estender só um pouquinho mais. Eu acho que, primeiro, a gente escolhe a nossa profissão muito cedo. A gente está tendo uma crise de Propósito, de identidade. falta de propósito que nunca existiu na humanidade porque a gente parou de cuidar da nossa própria vida. Então, a gente terceiriza tudo. E cuidar da própria vida, cuidar da alimentação, cuidar da saúde é o nosso propósito. Então, pensa nisso e muda de profissão que sempre dá tempo. Estudando. É isso. Meu recado é estudem. A autonomia que tiraram da gente, a capacidade que tiraram da gente foi o conhecimento. Então, readquirir essa capacidade, readquirir essa autonomia é estudar de novo e readquirir aquilo que tiraram da gente. Essa autoeficácia na produção vegetal, na produção, no relacionamento com a natureza. E a gente precisa retomar isso. E para isso, estudem. Criar comunidade. Eu acho que assim, acima de tudo, vire paciente, seja um paciente. Eu conheço muito maconheiro de longa data que uma vez que vira paciente e se trata de forma responsável, com acompanhamento médico, sim, às vezes o médico não entende tanto de maconha como você, mas ele entende de ser médico e de tratamento. Muda a cabeça, você abre a cabeça para uma outra realidade, entende que existem vários tipos de maconhas, elas têm o seu lugar, o seu propósito, tem as maconhas que às vezes não vão te fazer bem, e tem as maconhas que vão, mas tudo depende do contexto e do momento também. Para quê? Você usa a maconha para quê? As pessoas que vão ter acesso a isso, elas vão precisar para quê? Eu acho que isso é extremamente importante. Mas, acima de tudo, crie comunidade, né? A nossa advogada, ela tem uma frase muito importante, muito sábia, que é: sozinho a gente não é nada, nem corno. Né? Cecília Galícia. Fala a verdade, fala a verdade. Põe aspas, Cecília Galícia. Então,
se organize, faça junto, sozinho você não vai fazer nada, é legal, um autocultivo é maravilhoso, mas se você quer fazer algo, faça colaborativo, faça junto, às vezes alguém cultiva bem, o outro se relaciona bem com as pessoas, o outro gosta de estudar e colocar tudo em processo, para fazer algo, uma associação séria, dá um trampo do cão, você precisa se profissionalizar, ainda mais se você quer atender mais do que só comunidade de 5 pessoas, 10 pessoas, então prepare-se para trabalhar muito, não ache que isso vai te deixar rico, vai te dar muito retorno, tá? A gente espera que sim, isso pode ser uma realidade do futuro, mas se você está começando isso com esse propósito, eu acho que talvez seja o propósito errado nesse momento, né? Mas eu acho que sim, para transformação social, organicamente, e você vai começar de um jeito e a história vai te direcionar para você ser o que você é, ainda mais se seguir o seu coração e seguir a maconha com o coração aberto. Não esqueça dos outros, não esqueça dos outros. Eu acho que é muito legal porque a gente recebe muito essa pergunta. Como que eu faço para trabalhar, viver de maconha, trabalhar com maconha? A gente fala, o que você quer? Quer mudar de vida ou você quer ganhar dinheiro? Porque se você quiser ganhar dinheiro, tem outras coisas que dão mais dinheiro, assim, não por menos mal. Trabalho, menos gasto, menos risco, né? Não, e a verdade eu brinco que a coisa que eu mais amo de trabalhar com isso é que eu ponho minha cabeça todo dia no travesseiro muito tranquila. Com todas as preocupações, com todo o trabalho, mas assim, com a cabeça muito em paz, porque ter propósito, a gente nem sabe o quanto impacta. Nossa saúde mental. Você tá mudando o mundo. Não, e até como você vai encarar os desafios do dia a dia, porque aquele chefe que grita com você e você tá vendendo um negócio que você não acredita, ou trabalhando para uma pessoa que você não acredita, ou até quando a gente fala muito isso aqui na Caia, você tá numa empresa com gente que você não gosta. E você fala, meu Deus do céu, eu passo 8 horas com gente que eu não gosto. É muito duro. A gente não tem essa visão do tamanho que isso é pra gente. Então, você foi falando, eu não sei se você percebeu, mas você falou de vocês 3. Eu não sei se você fez isso de propósito. Mas é muito legal, porque entre amigos, um casal, às vezes com pessoas que você nem sabe quão próximas elas podem vir ser suas, você vai descobrir um jeito de, mais do que trabalhar com maconha, trabalhar com algo que vai muito para além de você. Então, eu te convido a conhecer a Cura, conhecer o trabalho da Cura Ensina, porque ninguém faz nada sozinho, muito menos aprender um negócio que tem gente aqui, ó, ralando para tentar te aprender, te ensinar, te passar isso de um jeito estruturado, né? Então, e óbvio, conheçam não só o trabalho deles de ensino, mas se você não é paciente ainda, se tornar paciente é um marco. É ver um outro lado do joguinho que realmente tem muito sentido. Então, muito obrigada, pessoal, por terem vindo aqui, por estarem com a gente, por apoiarem o trabalho da Caia. A Cura é uma das associações que apoia o trabalho da Caia, manda dados. A gente não consegue saber os 980 mil pacientes, tá? Se ninguém manda nenhuma informação pra gente. Então, muito obrigada por isso e eu espero que juntos, daqui a 10 anos... O que será que vão chamar a gente daqui a 10 anos, né? Já somos visionários, vamos ver se a gente vai... O que a gente vai ser daqui a 10 anos, mas espero que a gente esteja passando por isso juntos também e vencendo essa grande batalha que é... grande batalha não, vai. Esse grande desafio que é trabalhar com maconha no Brasil. Sim. Muito obrigada. Obrigado você, Maria. Imagina. Valeu, e para você que ouviu a gente até aqui, a gente vai deixar todas as redes sociais da Cura para vocês seguirem e ficou na dúvida? Manda nos comentários, no YouTube, no Spotify, no Apple Music, sei lá, a gente tá em todos os canais possíveis e imagináveis. Manda que a gente vai responder. E se a gente não souber, a gente manda para esses 3 especialistas aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Até logo, pessoal.